Olá, aqui é a professora Ana Gabriela, da página Jogos Pedagógicos Forma de Olhar. Eu vou apresentar para vocês esse jogo que meu marido fez de madeira, né? Esses furos aqui ele fez com furadeira. Então aqui a gente está trabalhando com as classes, né? Até a de bilhão e com as ordens, né? Então aqui a gente está usando na ordem o sistema RGB. Red, Green, Blue, né? Que seria para trabalhar as centenas, dezenas e as unidades. No caso aqui, a gente vai fazer uma soma, né? Então, eu tenho o número 127 como exemplo. Então, eu vou colocar 7 unidades, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pulinhos, né? Duas dezenas, que seria 20, né? Então, 10, 20. E uma centena, que seria o quê? 100. Então, aqui eu estou representando para vocês o número o quê? 127. Agora, eu vou somar 127 mais 273. Então, a criança, né, sabe que se ela somar 200, né, vai ser o quê? 100, 200, né? Dois pulinhos. Se ela somar 7 no verde, né? Então, ela sabe que é o quê? 7 pulinhos, mas que representa o número 70. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Quando chega nas unidades, ela precisa somar o quê? 3 unidades. Só que ela vai verificar que 1, 2, 3 vai transformar um número em quê? Em 10. Quando eu transformo em 10, não tem como eu colocar ele aqui embaixo. Então, significa que eu tenho que caminhar 10 lá na casa das dezenas. Então, eu volto para o zero e vou caminhar lá mais um 10 na casa das dezenas. Só que quando a criança caminha mais um 10 aqui na casa das dezenas, ela vai perceber que não cabe aqui embaixo, porque não tem um furinho. E ela precisa caminhar o quê? Significa que essa soma todinha de 10 vai caminhar o quê? 100 lá na casa das centenas. Então, ela tem que voltar o verde para o zero, né? E caminhar 100 aqui. Então, a resposta, né, de 200, desculpa, de 127 mais 273 é igual ao quê? A 400, né? Então, a criança fez a soma aqui que deu 400. Agora, por exemplo, se ela for trabalhar uma subtração, então, aqui eu trouxe um exemplo. 273, né? Então, 3 aqui. 7 aqui, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 200 aqui. Então, 100, 200, certo? Então, ela vai subtrair 134. Quando estou subtraindo, então, ela vai estar andando o quê? Para cima. Então, 200 menos 100, uma casinha anterior. 70 menos 30 significa que é 3 casinhas anteriores. Então, 100, 200, 30. E aqui é uma subtração de 3 menos 4. Só que a criança tem que entender que não é a subtração de apenas 3 menos 4. Ela vai precisar pegar o quê? Uma dezena emprestada para realizar o quê? Essa subtração. Então, quando ela precisa subtrair assim, ela vai ter que diminuir, né? 10 aqui, que significa que agora sim eu teria o quê? 13 menos 4, que daria a resposta o quê? 9. Nesse caso aqui eu tenho que levantar e colocar lá na casinha número 9. Então, a resposta foi, né, do número 139, né? Então, espero que vocês tenham gostado, né? E no caso aqui com a criança dá para trabalhar a leitura, né? Que no caso minha filha pequena, para ela realmente entender que as unidades é contadas de um em um, que nas dezenas a gente conta de 10 em 10 e que nas centenas conta de 100 em 100. E aí, à medida que ela for crescendo, a gente vai evoluindo, né? Na leitura numérica também, tá bom? Então, é um trabalho de leitura, de decomposição, da criança compreender, para depois ficar mais fácil de compreender, inclusive, o algoritmo, né, da adição e da subtração. Então, gente, muito obrigado pela atenção e em breve com mais dúvidas, tá? E sugestões.